Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre arbítrio. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 31 de janeiro de 2024, quarta-feira, dia de São João Bosco, presbítero e fundador. O ano é o B, quando se dá ênfase ao evangelho escrito por São Marcos, a cor é branca. E o rito é o prefácio comum, ou dos pastores, e o ofício da memória de São João Bosco. Vamos então à antífona da entrada. Vossos sacerdotes, Senhor, se vistam de justiça e vossos santos exultem de alegria. Salmo 131, versículo 9. Coleta. Rezemos. Ó Deus, que suscitastes o presbítero São João Bosco como pai dos jovens, fazei que concedei que, inflamados pelo mesmo fogo da caridade, possamos procurar a salvação de nossos irmãos e irmãs e colocar-nos inteiramente ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos 2 e do 9 ao 17. Naqueles dias, disse o rei Davi a Joabe e aos chefes de seu exército que estavam com ele: percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e fazei o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi, assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas, escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, dizendo: que preferes 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Areúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligia o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa, mas estes que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 32, versículos do 1º ao 2º,
quinto, sexto, sétimo refrão, quinto C. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Repetamos: perdoai-me, Senhor, meu pecado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoastes, Senhor, minha falta. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Sois para mim proteção e refúgio, na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Repetamos: perdoai-me, Senhor, meu pecado. Agora a aclamação do Evangelho com João, 10º, versículo 27. Depois a proclamação com Marcos, capítulo 6º, versículos do 1º ao 6º. Vamos primeiro aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o filho do carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, uma explicação do Evangelho de Antônio Carlos Santini. Não é este o carpinteiro? É o título do comentário de Santini, baseado em Marcos, capítulo 6, versículos do 1º ao 6º. O e-mail de Santini é santini@novaalianca.com.br. Temos aqui 2 comentários. Depois do Santini eu vou passar um outro para vocês. Estamos diante de um caso de preconceito. Na Palestina, naqueles tempos, o munus de pregador cabia aos rabis, profissionais da palavra de Deus, devidamente formados para o ofício. Vale dizer que naquele tempo ainda não era chamada Palestina, região. Eram eles homens, nunca mulheres, que recebiam do povo o máximo respeito e reverência. Afinal, representavam a legítima tradição mosaica mantida século após século na reunião semanal da sinagoga. Eis que surge, ninguém sabe de onde, um novo pregador. Ele prega diferente dos demais. Não fica citando a opinião de outros mestres, mas fala com autoridade pessoal. Não teme sequer fazer umas correções à lei tradicional. Vocês ouviram dos antigos, eu, porém, vos digo.
e da palavra ele passa a ação, cura cegos e surdos, faz andar os coxos, ressuscita os mortos, e como se não fosse muito, ousa perdoar pecados. Daí o espanto geral. Que sabedoria é essa? De onde lhe vem o poder? E se escudam atrás dos muros do preconceito. Afinal, não é ele tão somente o filho do carpinteiro? Faber diz São Jerônimo, carpinteiro. O ofício do pai José. Aliás, naqueles tempos, os filhos davam prosseguimento ao ofício paterno. A profissão fazia parte da herança. E os judeus estão diante de uma ruptura incompreensível. Um trabalhador braçal manifesta uma sabedoria das coisas, do espírito, que nada pode explicar. Logo, deve ser um impostor. Não sabemos o que devemos mais admirar. Se um Deus que se encarna e assume a vida de um trabalhador braçal, ou a ação do Espírito Santo que pode transformar em mestre um homem do povo. Não sabemos o que devemos mais reprovar, a grosseria de um preconceito que cega ou a má vontade em acolher os imprevistos de Deus. Também hoje, Deus continua a fazer com que nossos olhos fiquem piscando diante do incompreensível. O santo que se oferece para substituir um condenado à morte, a freira que abandona o seu convento para cuidar dos mendigos, o profissional da saúde que arrisca sua vida para cuidar de doenças contagiosas. E também hoje somos desafiados a olhar para Jesus e tomar uma decisão que compromete toda a nossa vida: acolher ou rejeitar. Orai sem cessar. Senhor, eu te seguirei aonde fores. Lucas 9, versículo 57. Agora um comentário, uma reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Se ontem nos era dado um exemplo da fé no Evangelho, hoje nos apresenta o exemplo contrário. Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade devido à falta de fé deles. É que todos o conheciam, sabiam de que família ele era, onde vivia. Às vezes acabamos conhecendo tão bem as pessoas que não lhes damos oportunidade para se comportarem de um modo diferente, para mudar, para ser uma pessoa nova. Às vezes encaixotamos as pessoas sem nos apercebermos do muito que nos incomoda, que os outros nos encaixotem, que os outros nos encaixotem. Fazendo isso, não deixamos que os dons de Deus, os dons que Deus pôs nessa pessoa, cheguem à plenitude. Vamos aos santos do dia 31 de janeiro. São Metrano é santo de 31 de janeiro, foi mártir, faleceu em 249. Por negar-se a proferir palavras ímpias, foi torturado e apedrejado pelos pagãos em Alexandria, no Egito. Santo do dia 31 de janeiro, Santo Abraão Bispo, faleceu em 345. Não é o Abraão do Velho Testamento, é um novo Abraão, um bispo. Foi degolado quando rejeitou a ordem do rei de adorar o sol. Santa do dia 31 de janeiro, Santa Marcela, viúva, morreu em 410. Sobre esta dama romana, diz São Jerônimo que, tendo desprezado a nobreza e a riqueza, ficou mais nobre do que antes pela prática da pobreza e da humildade. Santo do dia 31 de janeiro, Santo Eusébio, monge, faleceu em 884. Foi um religioso da abadia de São Galo, Suíça, natural da Irlanda, que depois se retirou para o Monte São Vítor, na Áustria. Ali viveu como eremita.
Santo do dia 31 de janeiro, São Francisco Xavier Maria Bianchi, presbítero. Presbítero é o mesmo que padre, sacerdote. Faleceu em 1815. Ele foi sacerdote da Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo. Dotado de dons místicos, conduziu muitos à vida da graça em Nápoles, na Itália. Santa do dia 31 de janeiro, Beata Luísa Albertoni, viúva, faleceu em 1533. Após a morte do esposo, tornou-se terciária franciscana e se dedicou às obras de caridade, acolhendo os pobres em seu próprio palácio. Santa do dia 31 de janeiro, Beata Candelária de São José, virgem, que faleceu em 1940. Fundou em Alta Gracia de Orituco, Venezuela, a Congregação das Irmãs Carmelitas da Madre Candelária. Santo do dia 31 de janeiro, São Bosco, São João Bosco. É um texto do padre Evaldo César de Souza, que escreveu para o site A12. João Bosco nasceu no dia 16 de agosto de 1815, numa família católica de pessoas humildes, camponeses, na região de Castelnuovo d'Asti, no norte da Itália, perto de Turim. Órfão de pai, aos 2 anos de idade, cresceu cercado do carinho da mãe Margarida e amparo dos irmãos. Recebeu uma sólida formação humana e religiosa, mas a instrução básica ficou prejudicada, pois a família precisava de sua ajuda na lida do campo. Aos 9 anos, teve um sonho que marcou a sua vida. Nossa Senhora o conduzia junto a um grupo de rapazes desordeiros que o destratava. João queria reagir, mas Nossa Senhora lhe disse: não com pancadas e sim com amor. Torna-te forte, humilde e robusto, e a seu tempo tudo compreenderás. Nesta ocasião, decidiu dedicar sua vida a Cristo e a Mãe Maria. Quis tornar-se padre com sacrifício, ajudado pelos vizinhos e orientado pela família, entrou no seminário de Chieri, daquela diocese. Inteligente e dedicado, João Bosco trabalhou como aprendiz de alfaiate, ferreiro, garçom, tipógrafo e assim pôde se ordenar sacerdote em 1841. Em meio à Revolução Industrial, aconselhado pelo seu diretor espiritual, Padre Cafasso, desistiu de ser missionário na Índia. Ficou em Turim, dando início ao seu apostolado de educação de crianças e jovens carentes. Este produto da era da industrialização se tornou a matéria-prima de sua obra e vida. Neste mesmo ano, criou o Oratório de Dom Bosco, onde os jovens recebiam instrução, formação religiosa, alimentação, apoio e acompanhamento até a colocação em um emprego digno. Depois sentiu necessidade de recolher os meninos em internatos, escola. Em seguida, implantou em toda a obra as escolas profissionais com as oficinas de alfaiate, encadernação, marcenaria, tipografia e mecânica, repostas às necessidades da época. Para mestres das oficinas, inventou um novo tipo de religioso, o coadjutor salesiano. No ano de 1859, ele reuniu esse primeiro grupo de jovens educadores no oratório fundando a Congregação dos Salesianos. Nos anos seguintes, Dom Bosco criou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e os Cooperadores Salesianos. Construiu em Turim a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora e fundou 60 casas salesianas em 6 países. Abriu as missões na América Latina. Publicou as leituras católicas para o povo mais simples. Morreu no dia 31 de janeiro de 1888, foi beatificado em 1929 e canonizado por Pio XI em 1934.
São João Bosco foi proclamado modelo de excelência para sacerdotes e educadores. Ecumênico, era amigo de todos os povos, estimado em todas as religiões, amado por pobres e ricos. E escreveu: reprovemos os erros, mas respeitemos as pessoas. E se fez ele próprio o exemplo perfeito desta máxima. Reflexão: Dom Bosco agia rápido, acompanhou a ação de seu tempo e viveu o modo de educar que passou à humanidade como referência de ensino, chamando-o de sistema preventivo de formação. Não se esqueceu de seu sonho de menino, mas sobretudo compreendeu a missão que lhe investiu Nossa Senhora. Quando lhe recordavam tudo o que fizera, respondia com um sorriso sereno: eu não fiz nada, foi Nossa Senhora quem tudo fez. Oração. São João Bosco, pai e mestre dos jovens, que tanto trabalhaste por eles, particularmente pelos mais pobres e marginalizados, a fim de que se tornassem honestos cidadãos e bons cristãos, desperta em nós o amor à nossa juventude, o cuidado pelos nossos filhos e filhas, a dedicação às crianças, adolescentes e jovens abandonados, o esforço por conduzi-los a Jesus por meio de uma eficiente catequese feita no acolhimento e no amor. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Ele proverá. Professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde esclarece nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor Ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso Pai. E o melhor Pai do universo é o Pai eterno. É o nosso Papai do céu. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Reconheça que Jesus é o Deus humanado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e você viverá para sempre com Ele, com Deus Pai e Deus Espírito Santo, além dos anjos, santos e todos aqueles que acreditam em Jesus. Para todos sempre estaremos juntos. Vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.